nos abençoe essa noite. A igreja está aqui no primeiro culto aqui em Lagoa Nova, né? No primeiro culto aqui, né? Glória a Deus por isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, por favor. Mateus, no capítulo 7. Compartilhar aqui um pouco da palavra de Deus. Logo depois que eu cheguei da África, a gente teve muitas viagens para fazer e ainda não parou, ainda estamos viajando. Dia 20 agora eu volto de novo na África, vou deixar um casal de missionários lá. E eu sei que a igreja está orando por nós. Eu louvo a Deus pelas suas orações, pois tem sido muito importante para essa caminhada. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Esses dois versículos aqui. Todo mundo achou? Não. Deixa eu ver se tem um slide aqui antes da gente ler esse texto. Faça por favor. Nós estamos realizando mais um treinamento chamado Fé de Poeira. É um treinamento que leva 18 meses, onde nós estamos capacitando alguns jovens para o chamado missionário. Já iniciamos as aulas já há 2 semanas e temos aqui algumas pessoas que estão lá. Por favor, a Ilza, a Adriana e a Juliana, o Jonathan. Está hoje ministrando a palavra lá vem aqui na frente, pessoal, de ver com vocês. E foi ministrar a palavra lá na Igreja Transcultural hoje. Mas essas 3 jovens aí, com o Jonathan, ele é do Pernambuco, eles estão participando desse treinamento e estão no período teórico, né? Esse período teórico vai agora até o mês de novembro. E em seguida eles vão passar 16 meses na cidade de Sítio Novo, aqui no Rio Grande do Norte. Quem conhece Sítio Novo? Quem conhece? Eles vão para lá passar 16 meses em Sítio Novo, anunciando que o reino de Deus é chegado, pregando a palavra do Senhor naquele lugar e contribuindo com a plantação de mais uma igreja naquela cidade. Ela é uma das 20 cidades menos alcançadas do sertão nordestino. Tem apenas uma igreja evangélica na cidade e uma carência muito grande, uma zona rural muito vasta, e Deus tem nos conduzido até aquele lugar para ali plantarmos mais uma igreja e estabelecemos ali mais uma casa de oração para a glória do Senhor Jesus. Amém? Adote eles em oração, orem por eles, pois vão precisar muito de suas orações. Amém? Pode sentar, obrigado. Capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado um caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Esses 2 textos aqui das palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. E Jesus aqui fala aos seus discípulos que estavam ali ouvindo os seus ensinamentos, e a uma grande multidão que se juntou para poder ouvir as palavras de Jesus. E depois de confrontar muito, tanto os 12 que estavam com ele, como também a multidão que estava ali, ele chega até essas 2 passagens, essa fala, onde ele apresenta aqui caminhos e apresenta portas. E na sua narrativa, ele diz que desses caminhos existe um que parece que está encoberto aos olhos da multidão, aos olhos de todas as pessoas. Um caminho que muitas
chegar até os santos dos santos, até o lugar de intimidade com Deus. E esse caminho foi o motivo pelo qual o povo da época de Paulo ficou conhecido como o povo do caminho. Lá o povo gentil por onde Paulo passava, aí todos os discípulos anunciando o caminho do Senhor, as pessoas podiam apenas não ouvir sobre o caminho, mas também testemunhar que aquele caminho era um caminho diferente. Eles falavam que quem andava naquele caminho tinha vida, e eles olhavam para as pessoas que estavam naquele caminho e viam pessoas que realmente tinham vida. Eles diziam que esse novo caminho libertava da escravidão. E aí eles olhavam para o povo do caminho, para as pessoas que caminhavam nessa nova seita, como eles diziam, e viam pessoas libertas para a glória de Jesus, aquele que era anunciado em todos os lugares. E é interessante que Paulo, anunciando esse caminho em poder e graça, não apenas em palavras, mas também com testemunho vivo de tudo aquilo que ele falava, demonstrava com poder que Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Paulo em Éfeso causa ali um grande movimento pelo fato dele ter anunciado esse caminho e uma multidão ter se rendido ao Senhor. Muitos que praticavam obras pecaminosas se arrependiam e se voltavam para Jesus, que estava sendo anunciado, e aquelas grandes conversões que aconteciam causaram um grande transtorno naquela região. Interessante que em Éfeso, Paulo, com 12 que ele encontrou, e que eram discípulos de João Batista, perguntando a ele sobre o batismo com o Espírito Santo, eles disseram que não sabiam o que era. Paulo apresenta a eles esse poder que é derramado sobre aqueles que crêem, sobre aqueles que andam no caminho, e então eles são cheios de Deus. E aí Paulo, com os 12 e aqueles outros que andavam com ele, começam a fazer todo esse movimento ali na região de Éfeso. E foi um grande movimento que muitos se levantaram e disseram: precisamos fazer alguma coisa, porque esse caminho que está sendo apresentado tem desviado o povo dos seus caminhos, tem tirado eles da escravidão, tem tirado eles do nosso comércio, e por isso uma grande perseguição se iniciou ali naquele lugar. Paulo era pregador do caminho, e esse caminho durante todos esses anos não mudou, ele não desviou. Como muita gente diz que Deus escreve certo por linhas tortas, a palavra de Deus diz que o caminho do Senhor ele é reto, ele não faz curva, ele permanece da mesma forma de quando foi instituído. Os homens é que pegam outros caminhos, nós é que decidimos sair do caminho que o Senhor trilhou para nós, mas o caminho de Deus permanece para todo sempre, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo por toda a eternidade. E toda a igreja deve conduzir por ela, nos leva verdadeiramente a grandes lutas, a grandes batalhas, a grandes entraves dentro do nosso coração, e que nós precisamos muitas vezes parar, respirar, pegar força para podermos continuar. A graça e a alegria é que aqueles que estão no caminho, ainda que estejam fracos, eles são fortes. Aqueles que estão firmes no caminho, ainda que caiam, são levantados pela mão do Senhor. Aqueles que estão no caminho são guardados pela potente mão de Deus. E louvado seja Ele por isso, porque é Ele quem nos mantém de pé neste caminho vivo, neste caminho santo, neste caminho puro, que vai levar a igreja zelosa de boas obras ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E qual é o encontro do Senhor nos ares? Louvado seja o nosso Senhor. Mas fica a pergunta para nós: aonde a igreja tem caminhado? Qual o caminho que a igreja tem caminhado? Porque Jesus apresenta aos seus discípulos dois caminhos. Apresenta um caminho que é largo, um caminho que é tranquilo de se caminhar, um caminho que você não vai sentir dores, um caminho que você não vai
todo dia só isso, todo dia a mesma coisa, eu te convido a vir para um caminho novo. Nesse caminho não há mesmice de vida. Nesse caminho, todo dia é um dia novo, onde Deus irá fazer maravilhas. Talvez não sejam maravilhas como muitos pensam. Hoje eu vou sair de casa e vou ver uma legião andar. Hoje eu vou sair de casa e vou ver um cego enxergar. Talvez o que Deus vai fazer milagrosamente através da sua vida você não enxergue o que vai acontecer dentro do coração de alguém, o que vai acontecer dentro do ser de alguém. Vai ser uma transformação que você não vai ver uma perna que não existe crescer, mas vai ser um coração trincado e rachado sendo restaurado para a glória do Senhor Jesus. Mas isso acontece com quem se dispõe a andar pelo caminho. E padecerão dores e padecerão tribulações aqueles que nesses últimos dias desejarem viver piedosamente ou desejarem viver nesse novo e vivo caminho. O caminho é largo. O caminho é largo. E muitos têm caminhado nele. E o pior, vendo Jesus no caminho ao lado e achando que está caminhando ao lado de Jesus. Achando que está no mesmo caminho, mas o caminho é lá. Nessa última viagem que eu fiz agora para a África, essa palavra foi muito forte no meu coração lá. Porque um certo dia, a gente visitou a igreja lá em Tami, e em um culto muito abençoado naquele lugar, uma mulher resolve entregar a sua vida a Jesus. E ela levanta a mão e diz: eu quero entregar a vida a Jesus. E acaba o culto, se encerra, então o pastor Papané nos procura para poder orar por ela. E a gente depois de não, vamos lá, vamos orar por ela. Chegamos lá para orar por ela. E ela sentou na cadeira, mas antes de começarmos a orar, as mulheres da igreja, as senhoras da igreja, chegaram e disseram: só um momento, nós queremos conversar aqui um pouco com ela. E aí sentou uma do lado, sentou uma do outro, ficou duas na frente e uma atrás. Aí a que estava do lado direito bateu no ombro dela e disse: essa criancinha é sua filha? Ela disse: sim, é minha filha. Aí a outra do lado de lá disse assim: você é casado com o pai dela? Ela disse: não, ainda não sou casado com ela. Aí a de trás foi e perguntou para ela e disse assim: você sabe que se você entregar a sua vida hoje a Jesus, você não vai poder participar do ritual de consagração ao Irã, que é o inimigo que eles chamam lá, que é o diabo que eles chamam lá na Guiné-Bissau. Você não vai poder participar do ritual de consagração ao Irã, porque você agora faz parte do novo caminho. Você sabe disso? Ela disse: eu sei. E aí a mulher que estava atrás disse: você sabe que quando você fizer isso, o seu esposo não vai querer casar com você. Você sabe disso? Ela disse: eu sei. E aí a outra foi e disse assim: você sabe que quando você não quiser e o seu marido lhe rejeitar, o seu pai vai lhe botar para fora de casa? Porque você está separado para ele. E isso vai ser uma desonra para a família, você não casar com ele. E muito provavelmente você vai ser colocada para fora de casa. Você ainda quer entregar a sua vida a Jesus? E ela balançando a cabeça, ela disse: sim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu fiquei olhando aquilo e pensando e dizendo: meu Deus, que caminho largo é esse que a igreja brasileira tem caminhado? Porque por onde eu passo, eu falo por mim. Quem quer entregar a vida a Jesus? Levanta a mão, vem. Faça uma oração comigo: Jesus, Jesus, hoje, eu entrego, minha vida, minha vida. Amém.
eu digo, meu Deus, será que essa grande multidão evangélica hoje no Brasil, ela seria considerada evangélica se o caminho que fosse apresentado fosse esse caminho que poucos conseguem enxergar? Realmente, será que seria tão bom se juntar socialmente em uma organização religiosa para servir a Deus e andar no caminho? Eu respondo, não, não seria. Porque como Jesus disse, são muitos os que eu encontro. Foi assim? São poucos os que encontram esse caminho estreito. São poucos. Esse caminho deve estar aberto para todo aquele que verdadeiramente quer. Aquele que verdadeiramente está dizendo, eu preciso sair do meu caminho. Esse caminho que eu estou, ele não vai me conduzir para a vida, ele vai me conduzir para a morte. Eu preciso mudar de caminho. Esse caminho não é para pessoas que acreditam que já estão caminhando no caminho certo. Não é. Não é para aquelas pessoas que acreditam que já está tudo ok. Para aqueles que acreditam que não vai ter sofrimento, não vai ter luta, não vai ter batalha, então, meu querido, é nesse caminho aí mesmo que você tem que estar. É no caminho lá. Porque no caminho estreito, meu querido, até para andar com o irmão é difícil, porque é apertar, bate, pisa no pé, empurra, sempre chega na suvaqueira, do peito do outro, e assim vai. É uma luta. Tem que amar. Porque o caminho é sobremodo excelente. Falar em línguas pode ser excelente, mas não é sobremodo excelente. Falar as línguas humanas, poliglota, e falar 10, 20 línguas é excelente, mas não é sobremodo excelente. Ver milagres, ser usado por Deus, é excelente, mas não é sobremodo excelente. Sobremodo excelente é ser cheio do amor de Deus. Esse é o caminho que Paulo dizia. Eu vou vos apresentar um caminho que é bem diferente desse caminho que vocês aí em Corinto estão caminhando. Esse caminho é um caminho em amor. É um caminho que juntos, em Cristo, são verdadeiramente fortes. E nós precisamos parar e analisar que caminho nós temos seguido. Qual tem sido o meu caminho? Por onde eu tenho andado? O que eu tenho feito nesse caminho? Como tem sido a minha vida nesse caminho? Eu não sei com você, mas muitos resolveram escolher um caminho que Pedro, lá na sua segunda epístola, no capítulo 2, no versículo 15, disse que é um caminho de Balaão, que é um caminho que o profeta Balaão tinha. Sabe qual é esse caminho? É um caminho em que o prêmio é um prêmio da injustiça, ou seja, é um caminho onde se busca coisas que são da injustiça, são frutos da injustiça. E aí, seja ela qual justiça for, contra homens ou contra instituições, pessoa física ou jurídica, não importa. Os caminhos justos do Senhor são retos, não são tortuosos. Mas há muitos que caminham, mas são caminhos que os frutos são injustiça. Eu louvo a Deus porque esses dias eu estava conversando com um cara e eu vi no coração dele esse desejo de mudança de caminho. Ele dizia, missionário, eu não aguento mais, eu estou fechando as minhas empresas porque eu não aguento mais sonegar imposto. Eu não aguento mais não, meu irmão, eu quero parar com isso. Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para outra coisa. E eu não concordo, eu digo, amém, meu irmão, então deixa tudo isso.
caminho justo e reto diante do Senhor. Porque isso vai agradar ao coração do Senhor. Isso vai trazer para o seu coração uma paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o caminho largo dá. É a paz que Jesus dá. É a verdadeira paz. Essa paz não se compra. Essa paz não está nas prateleiras de supermercado ou nas grandes lojas. Não está lá. Essa paz só está em Jesus. Amém. E se a gente quer chegar até lá, tem que passar pela porta. E a porta é estreita. E depois o caminho é apertado. Mas eu me garanto, esse caminho vai levar você para a vida. Eu lembro um testemunho de outro irmão, que ele dizia que teve um sonho, e nesse sonho ele via duas portas. E nessas duas portas, uma era bem aberta e muitos entravam por ela, a outra só tinha uma brechinha bem pequenininha assim embaixo, como se fosse só um feixe de luz saindo por baixo da porta. E ele via uma coisa e dizia para ele: entre por essa porta. E ele dizia: como é que eu vou entrar por essa porta? Olha, é estreito demais. Não tem como entrar não, meu amigo. Como é que eu vou entrar? Ele meio, né? Tem aqueles airbags aqui na frente. Não dá não. E a voz dizia: entre. Essa é a porta que você deve entrar. Entre. E ele ficou relutando, e vendo muitos entrando na larga. E ele disse que a larga atraía ele. Ele disse que todas as vezes que olhava para a porta larga, ele sentia algo que puxava ele para lá. Mas ele disse: não, eu vou ver se eu consigo passar por essa porta, que é estreita. E aí ele disse que foi se abaixando, e quando ele foi chegando bem pertinho da porta, aí ele disse que uma luz saiu e puxou ele para dentro. E quando ele se viu, ele já estava lá dentro. Aí a voz disse: não é pela sua força que você passa pela porta. Quem faz você passar pela porta sou eu. Não é você que vai se espremer para passar por ela. Você precisa apenas crer que vai passar por ela. E eu que vou conseguir. Aleluia. Por isso que ele continua nos chamando. Aqueles que estão fora, indecisos, por qual porta eu passo, por qual caminho eu vou. Deus está dando uma dica. Basta crer. Basta ter fé. Basta dizer: Senhor, eu quero passar por ela. Senhor, eu quero ir por ela. E Deus vai te fortalecer. Deus vai firmar os teus passos. Ah, missionário, mas será que dá mesmo? Será que isso funciona? Bem, faz mais de 2000 anos que vem dando certo. Eu não acredito que vai ser com você, né? Será que você é tão ruim assim que nem o céu presta, né? O desejo de Deus é que todos se salvem. Sabe o que é que isso quer dizer? Que todos seguem para o céu. Se Ele deseja isso, é porque Ele quer te ver lá. Mas é necessário que a gente passe pela porta. É necessário que a gente siga pelo caminho. É necessário que a gente não se desvie dele quando estiver no caminho. Porque essa palavra que Jesus dava aqui, Ele falava para os seus discípulos, ou seja, para aqueles que já estavam no caminho. Não podemos nos esforçar para sair dela, temos que fazer força para permanecer nela. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Eu quero, nessa noite, te dar uma chance de entrar pelo caminho, passando pela porta. Como aquele amigo meu que eu falei, não sabia como seria. Talvez você também não saiba, mas eu quero
e convidar e de fé a Deus. E a dar um passo para esse novo caminho. Talvez você tenha chegado aqui hoje, a convite de alguém, tenha vindo até aqui. Talvez a expectativa que você criou, do que iria ouvir, nem fosse isso. Quando a gente vai para algum campo, a gente sempre projeta na nossa mente o que vai ser lá, como vai ser lá. Né? Comigo nunca dá certo, sempre é diferente. Mas eu quero dizer que é essa palavra que o Senhor queria que você ouvisse hoje. E se você está aqui hoje e deseja entregar a tua vida para seguir esse caminho novo e vivo em Cristo Jesus, eu quero que você dê um sinal para o Senhor, eu quero orar com você. 2 pessoas, tem mais alguém? Aleluia. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida para esse vivo e novo caminho? Levanta a sua mão e diga: eu, missionário, estou aqui, estou aqui. Eu quero porque o caminho que eu estou não está me conduzindo para a vida. Simples assim. O caminho que eu estou não está me dando vida, mas pelo contrário está me dando morte. Eu estou morrendo. Vem aqui à frente. Você que está com a pessoa que leva o palco, vem com ela até aqui na frente. Você que está do lado, vem. Também. Tem mais alguém? Que deseja dizer, missionário, eu quero entrar com esse caminho aí. Eu sei que ele é apertado. Já ouviu o que foi que o Senhor falou aí? Ele é estreito. Mas pelo que você está me dizendo, o dono do caminho vai nos sustentando enquanto a gente anda por ele. Tem mais alguém? Levanta a sua mão. Bata no ombro dela aí, o dele, do seu lado. E pergunte a ele, diga assim: querido, esse convite é para você. Esse vive novo caminho é para você. É para você. Hoje, essa oportunidade é sua. De você entrar por esse caminho. De você entrar em uma mudança de vida. Para você caminhar em direção a um novo ponto. A um novo lugar. Venha. Dê um passo de fé. Missionário, mas eu não tenho fé para isso. Então olha aí ao Senhor e diga: Deus me dê fé, Senhor, para tomar esse passo. Para ir lá na frente, não me apresentar diante de um homem, um missionário, vai se apresentar diante de ti, Senhor. Aleluia. Venha até aqui na frente. O nome dela minha Carol. Zé Luiz. O caminho é estreito. A gente sabe disso. Mas Deus está disposto a dar força para vocês. Dar força para que consigam abandonar tudo. Tudo aquilo que escraviza, tudo aquilo que está aprisiona. Às vezes a gente até olha e diz assim: eu não tenho força não para abandonar isso. Já tentei várias vezes. Já tentei, digo que não quero, mas faço de novo. Tento ficar de pé, caio.
colocou em pé Deus, é Ele que levanta. Eu acredito que Deus vai iniciar um novo e vivo caminho na vida de vocês. Vocês creem nisso? E renúncia, vocês precisam renunciar, vocês precisam dizer não. Precisam sair daqui hoje dizendo, pensando na verdade. É isso, e é isso que eu preciso renunciar. E eu vou procurar quem quer que seja. E vou chegar e vou dizer, não quero mais. Porque eu quero o Senhor. Vocês estão dispostos a isso? A lançar isso diante do Senhor? Façam isso. Deus vai honrar a vida de vocês. Deus vai honrar a vida de vocês. Se eu os conhecesse tão bem como a mulher da água conhecia a outra, eu ia estreitar mais o caminho. Mas eu não conheço, mas Deus conhece. Aleluia. E vocês também conhecem. E aí, nessa dimensão, eu acredito que Deus e vocês vão poder trabalhar esse novo caminho. Amém? Estenda a mão para cá, igreja. Vamos orar por eles. Deus, meu Pai, a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. De geração em geração, de dia após dia, ela se renova, Senhor. Aquilo que é velho se faz novo, Senhor. Aquilo que é podre é lançado no mar do esquecimento. As vestes, Senhor, manchadas são trocadas, Senhor, por vestes novas. E após as vestes novas serem colocadas, elas são salpicadas por sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, que é a marca da retirada do pecado do mundo. É a marca que todos ao olharem vão reconhecer: esses são o povo do caminho. Esses seguem a Jesus. Esses fazem diferente, vivem diferente, se comportam de forma diferente. Deus, eu te peço, fortalece. Dá força, Senhor, ao cansado. Dá força, Senhor, ao abatido. Para que nessa noite possa encontrar força, Senhor, aonde não tem. Para que possa o Senhor continuar a caminhada pelo caminho, Senhor. Oh Deus, fortalece o coração enfraquecido. As pernas, Senhor, vacilantes. Os pés, Senhor, que se precipitam em querer se desviar do teu caminho. Deus, fortalece, Senhor. Mantenha esses pés no caminho. Para a glória do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Deus vai te abençoar. Vamos dar outra oportunidade de você entrar por este novo e vivo caminho. Amém? Pastor Elias. No final, vou ali atrás. A gente está com camisas da missão e canecas personalizadas. Você vai poder adquirir uma delas para abençoar esse projeto com o Pé de Poeira que nós estamos realizando. Quantos aqui assinaram uma lista fazendo a doação de alguma coisa do Pé de Poeira? Levanta a mão aí. Só uma pessoa foi? Quantas pessoas assinaram uma lista pelo WhatsApp fazendo uma doação do Pé de Poeira? Teve mais, glória a Deus. Você procura depois a Alessandra e dê a ela a sua oferta. Graças a Deus. Nós queremos agradecer a todos os visitantes, porque nos visitam nessa noite, a todos. Sempre que vocês quiserem vir cultuar o Senhor conosco, estejam à vontade, sintam-se à vontade, entre irmãos. Aqui é a casa do Senhor, onde nós louvamos e agradecemos a Deus. E sempre que vocês quiserem nos visitar, essa porta vai estar sempre aberta para te receber.